Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo? Maravilha, então. Boa noite. Pessoal, nessa aula de hoje, eu quero bater um papo com vocês aí para saber como está o desenvolvimento, né, do estudo de caso, tá? E esse material que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu já subi ele lá no Siga A. Peço que vocês acompanhem por lá também, deem uma olhada, tá? Mas eu queria saber assim como que está o andamento desse estudo de caso, tá? Então, antes de eu ver aí individualmente aí, como é que cada um está indo, eu vou mostrar aqui, né, na apresentação o que é esperado, né, desse desenvolvimento desse estudo de caso, e depois eu vou mostrar aqui uma primeira implementação, tá? É, só da estrutura funcionário, tá? Para seguir aí de exemplo, para que vocês vão refinando e dando continuidade nesse estudo de caso, tá? Então vocês se lembram, né? O que é o estudo de caso? É uma empresa, ela possui 21 funcionários e mantém as seguintes informações por funcionário: número de horas trabalhadas no mês e o nome, e ainda nós podemos ter a idade, tá? Aqui no slide não está falando da idade, mas nós temos também aí a idade do funcionário, tá? E aí nós vamos elaborar um programa, tá? Que gera uma lista contendo o nome dos funcionários com as respectivas horas trabalhadas e gerar essa mesma lista ordenada, tá? Pelo número de horas trabalhadas. Então, nós falamos já em aulas anteriores, né, que a ideia, tá, dessa disciplina, tá, é que você aprenda aí a construir, né, a desenvolver algumas técnicas de projeto, tá? E como que é feito isso aí? Então, nós temos a estrutura funcionário, tá, que nós já vimos aí em aulas anteriores, né? Então, nós temos a estrutura funcionário, que eu tenho lá horas trabalhadas, a idade e o nome. Tá? O nome aqui podendo ser uma cadeia aqui com 40 caracteres. Tá? Pode ainda ser um ponteiro. Tá? E para manipular essa estrutura, nós não manipulamos diretamente, tá? Ou melhor, nós não podemos permitir aí que essa estrutura ela seja manipulada assim, diretamente, por exemplo, as horas, a idade, diretamente, nós temos que blindar, tá? Essa estrutura por meio de funções ou procedimentos, tá? Isso é chamado de encapsulamento, tá? É um conceito muito comum aí nas linguagens orientadas a objeto, tá? De forma que você consiga proteger o objeto de fazer algum acesso indevido, de fazer alguma alteração e tornar esse objeto aí inconsistente, tá? Com os dados inconsistentes. Aí nós falamos, né? Então, para manipular esse funcionário, tá? Essa estrutura de dados funcionários, nós vamos ter lá uma função ou um procedimento para criar esse funcionário, para ler ele, né? Os dados de funcionário a partir do teclado ou a partir de arquivo texto. Depois, nós podemos atualizar essas informações de funcionário, nós podemos excluir, né? Apagar essa informação e gravar ela em um arquivo texto. Tá? Mesma coisa ocorre aí com a empresa, né? A empresa, então, nós temos que ter lá uma função para criar a empresa, para ler os dados da empresa aí a partir do teclado, ou a partir de um arquivo, atualizar, apagar, ordenar e gravar, tá? E aí a empresa, vocês podem observar, né, que na definição dela, ela é uma estrutura, tá? Que tem aí como atributo, né, dessa estrutura, como um registro dessa estrutura, aqui um conjunto de tamanho 21, tá? Porque lá no nosso caso de uso, a empresa ela contém, nós definimos um tamanho, né, um tamanho dessa lista aqui de 21 funcionários, certo? Nós falamos aí, né, nas aulas anteriores aí no projeto, né, de algoritmos, né, com relação ao funcionário e também com relação à empresa, tá?
Então, nós temos aí procedimentos específicos para desempenhar as funções aí, né, que nós precisamos, né, para listar aí o nome dos funcionários, né, listar isso de ordem ordenada, e o mesmo para a empresa, tá? E aqui nós temos uma visão, tá, arquitetural aqui, em que acho que melhor a gente ler aqui de baixo para cima, tá? Fica melhor, tá? Aqui nós temos um arquivo texto, tá, de funcionários, que ele é o quê? Esse arquivo ele é alimentado por meio de uma função para gravar registro de funcionário, tá? Os dados de funcionário também podem ser lidos, né, e apresentados em tela, tá? Todos esses procedimentos aqui que a gente está vendo, eles vão ser acessados o quê? A partir do menu principal, tá? O que eu gostaria de fazer aqui agora? Tá? Eu gostaria de, ao invés de explicar aqui o algoritmo, tá? Porque o algoritmo no material aí está bem explicado, para não ficar muito redundante a aula, eu gostaria de mostrar aí o que nós já deveríamos ter nesse momento, tá? Pelo menos uma construção já inicial do projeto. Então eu vou abrir lá o Visual Studio Code, o VS Code, para mostrar assim o que a gente já deveria ter até o momento para a gente conseguir ir fazendo os refinamentos, tá? Está aparecendo. Ok, não está aparecendo. Bom, vamos começar então, né, por funcionários, tá? É a primeira estrutura que a gente precisa criar, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É uma sugestão, tá, de implementação. Você não precisa implementar exatamente igual, tá? Essa que é a ideia. Tá? Cada um vai fazer a sua implementação, tá? Mas eu vou mostrar aqui algumas partes aqui da implementação, porque se você já começou a implementar, você já deve ter algumas dúvidas aí, e olhando a implementação vai te ajudar a sanar essas dúvidas, tá? E aí, eu vou subir depois, tá? Os arquivos de funcionário para que vocês estudem a implementação também, tá? Mas lembrando, nós queremos a sua própria implementação, tá? Você não vai me entregar lá no trabalho final o arquivo que eu enviei para vocês, tá? Então façam a sua própria implementação. Então vamos começar do começo, tá? O que nós fizemos, tá? No primeiro momento, nós definimos então a estrutura funcionária. E eu vou começar aqui pelo arquivo de cabeçalho, tá? Pelo header, tá? Então aqui tem uma descrição, né, do projeto, para a gente lembrar. E aqui nós temos o algoritmo, né, ou a implementação aqui em Portugal da estrutura de dados funcionário. Certo? Então, como que nós definimos aqui essa estrutura? Struct funcionário. Definimos aqui o número de horas trabalhadas como sendo inteiro, a idade como sendo inteiro, e o nome, né, que é uma cadeia, como sendo um ponteiro. Perfeito? Nós definimos também o tamanho, tá, dessa cadeia, tá, por meio de uma constante aqui, ó, tamanho 40, tá, para esse nome. Dificilmente a gente vai ter aqui um exemplo aí com nome e sobrenome, tá, maior do que 40. O que nós fizemos aqui na sequência? Então, nós definimos então a estrutura funcionário, tá, que é referenciada por ter funcionário, e nós criamos também um ponteiro para funcionário. Alguém tem ideia de por que a gente definiu também um ponteiro para funcionário? Eu vi que esse foi uma dúvida aí enorme aí na prova, né? Alguns alunos ainda não entenderam assim por que nós estudamos ponteiros, né? Alguém arrisca dar uma explicação aí por que nós estamos definindo aqui um ponteiro para funcionário?
Não? Pessoal, é o seguinte, primeira coisa, tá? Quando essa estrutura funcionária aqui, tá, ela vai ser passada como parâmetro em uma função, correto? Então, o que nós não queremos fazer? Nós não queremos copiar a estrutura inteira, tá, na memória, lá na RIP, nós vamos falar isso em outra aula. Tá? Nós não queremos copiar a estrutura inteira, nós não queremos copiar a estrutura inteira na memória. O que nós queremos fazer? Passar o endereço da estrutura. Por isso que nós criamos aqui um ponteiro. Tá? Aí fala, mas professor, numa linguagem orientada a objetos, né? Em Java, C Sharp, Python, etc. É assim também? É assim, tá? Toda vez que você definir um método lá e você passar um objeto como parâmetro para esse método, esse objeto ele sempre vai ser passado por referência, tá? Então o conceito é o mesmo, tá? Nunca é passado uma cópia do objeto, né? É passado o endereço daquele objeto na memória, tá? Por isso da importância aí de aprender ponteiros, tá? Isso vai te preparar para você trabalhar aí com linguagens orientadas a objeto. É claro que lá em Java, por exemplo, em C Sharp, você não precisa dizer que aquele objeto que está passando é do tipo ponteiro, porque isso é inerente da linguagem Java ou de C Sharp. Tá? Todo objeto lá, internamente lá, né, ele é alocado na memória e ele é passado sempre como referência. Tá? Então essa é uma pergunta que você pode encontrar em algum momento, aí, seja numa entrevista, seja numa prova, né? Objetos são sempre passados por referência, tá? Numa linguagem orientada a objetos. Tá? E aqui na linguagem C, como a linguagem C não é orientada a objetos, uma forma de ter, né, essa funcionalidade é por meio de ponteiros. Tranquilo até aqui? Definição aqui da struct funcionário. Alguém tem alguma dúvida? Acho que pode continuar. Todos chegaram até esse ponto? Chegaram a implementar aí? A começar a implementar essa estrutura? Ainda não? Como é que tá? Só para ter uma ideia, assim. Alguém já avançou um pouco? Ninguém avançou? Eu não comecei ainda. Pessoal, então, recomendo, tá? Que a partir dessa aula, tá? Eu vou disponibilizar os fontes para vocês estudarem, mas já comecem a mexer, tá? Senão não vai dar tempo, tá? É bastante coisa a ser implementada. Então, nós temos a estrutura funcionário, definimos a estrutura funcionário, um ponteiro para funcionário. Na sequência, nós temos que ter um método, perdão, uma função, tá? Falo método porque é muito parecido, tá? Para criar esse funcionário na memória, tá? Para alocar espaço, né, dessa estrutura, dessa struct, na memória. Tá? Então, nós temos aqui uma assinatura dessa função, que chama cria funcionário, e ela retorna o quê? Um ponteiro para funcionário. Tá? Então, essa função ela tem o quê? Né? Ela retorna, então, um ponteiro de funcionário. Na sequência, nós temos um procedimento para deletar, para excluir esse funcionário da memória, tá? E também podemos ter uma implementação também para excluir esse funcionário lá de um arquivo texto. Tá? Mas vamos começar excluindo ele da memória. Tá? Então, nós temos que implementar então o procedimento delete funcionário. Como que ele vai ser implementado? Passando o ponteiro de funcionário. Tá? O funcionário vai estar alocado na memória, né? Nós vamos ter que liberar isso aí da memória. Tá? Na sequência, nós temos um procedimento para ler os dados de funcionário a partir do teclado. Tá? Uma vez que esses dados foram lidos a partir do teclado, a gente tem que armazenar ele também na memória. Tá? Esse procedimento, perdão, essa função, né? É uma função, por que é uma função? Porque retorna um int aqui, tá? Essa função ler funcionário recebe
tá? O ponteiro do funcionário e vai retornar um inteiro. Esse inteiro ele vai servir aí para dizer se esse funcionário foi lido ou não, tá? Na sequência, nós temos que ter um procedimento para imprimir o funcionário na tela, tá? Então tá aqui, print funcionário, mesma coisa. Passa o ponteiro de funcionário. Tranquilo? Tá? Recebe o funcionário e faz lá os printfs do dado do funcionário. Na sequência, nós temos aqui uma outra função, tá? Que lê registro de funcionário, tá? Mas lê de onde, tá? Lê a partir de um arquivo, tá? Por isso que nós temos aqui um parâmetro chamado de file, tá? File asterisco, um ponteiro aqui para o arquivo, tá? Nós não vimos ainda, né, como trabalhar aí com arquivos, tá? Mas eu vou mostrar aqui, né, na implementação, como é bem simples, não é nada assim muito complicado, né, trabalhar com leitura e gravação de arquivos, tá? Mas aí depois eu vou pedir para que vocês deem uma olhada lá no capítulo 12 do livro, tá? Capítulo 12 é só sobre isso, tá? Só sobre escrita, leitura e escrita de arquivos, tá? Bem tranquilo, mas com o exemplo aqui do código, que se você entender a implementação, você não vai ter muita dor de cabeça. E por fim, nós temos aqui uma função que grava o registro de funcionário, ou seja, nós vamos gravar esse funcionário em um arquivo, certo? Então, esse aqui é o header de funcionário. Então, aqui está definido o quê? A estrutura de funcionário e o quê? As funções, né? As funções e procedimentos que encapsulam as operações que nós vamos realizar em cima de funcionário, tá? Observem que até o momento aqui, eu nem me preocupei ainda em como listar, né, os funcionários de ordem de forma ordenada por horas trabalhadas, tá? Não chegamos aqui ainda, tá? Então essa é uma primeira implementação. Ah, como que nós esperamos, tá, gravar ou ler esses arquivos, tá, em um arquivo texto? Então funcionários txt aqui tem 3 registros aqui, tá? Nós temos o José da Silva, que trabalhou 234 horas, ele tem 45 anos. Nós temos a Ana Aparecida, trabalhou 320 horas, tem 37 anos. E a Margalídia Bento trabalhou 333 horas e tem 54 anos. Tá? Então, essa é a forma como nós iremos gravar, né, os registros em um arquivo texto. Eu falo assim, professor, essa é a única e a melhor forma de gravar? Não, tá? Essa aqui é a forma mais simples, tá? Inicialmente, para a gente poder gravar, tá? Mas quando a gente trabalhar aí, na disciplina aqui, possivelmente a gente não vai ter tempo de trabalhar isso, tá? Mas em um sistema corporativo, né, um sistema comercial, normalmente você vai gravar esses arquivos, esses registros, tá? Cada um dos campos separados por ponto e vírgula, tá? São os chamados dos arquivos CSV, tá? São arquivos, por exemplo, que o Excel, tá? Quando você grava dados lá no Excel e quer exportar depois aqueles dados em um formato texto, né, em formato TXT, ele gera nesse formato, tá? Que é comma separated values, né? Valores separados por vírgula, tá? Ou ponto e vírgula, tá? Vai depender do delimitador aí que você escolher, tá? Como na língua portuguesa a gente tem um uso comum aí de vírgulas, então normalmente o melhor separador é o ponto e vírgula no lugar da vírgula, tá? Então essa é uma outra forma de você formatar esse arquivo, tá? Mas nós vamos começar uma forma simples aqui, tá? Formatando o arquivo dessa forma mesmo. Você vai colocar aí cada atributo da estrutura em uma linha. Tudo bem? Beleza. Bom, então vamos falar, antes da gente entrar aqui na implementação, né, que é a parte que é mais curiosa, né, de como foi feita a implementação,
Eu vou mostrar rapidamente aqui o funcionamento, tá, disso aqui. E aí depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais aí em como foi feita essa implementação. O primeiro ponto, não sei se vocês já viram isso na disciplina de algoritmo 1, tá? Observem que eu tenho aqui vários arquivos, tá? Eu tenho funcionário.c, né, que é a implementação de funcionário, .h, que é o header, né? Aí eu tenho o main, aí eu tenho esses arquivos de teste aqui, tá? Lembrando, tá? Toda vez que você implementar uma funcionalidade, você cria um teste, tá? Um caso de teste, tá? Isso é primordial, tá? Vai te dar aí alguns fundamentos para que lá na frente, quando você for, né, trabalhar mesmo profissionalmente, né, se realmente estiver trabalhando, utilizar uma abordagem chamada de TDD, né, que é Test Driven Development, né? Desenvolvimento guiado ou dirigido por testes, tá? Então, é uma prática boa você sempre implementar e já implementar aí os casos de teste. É uma boa prática. Bom, o que acontece? A implementação aqui de funcionário.c, tá? Vamos navegar aqui mais passo a passo, tá? Em cima da implementação. Mas se eu tentar compilar aqui, gcc funcionário.c -o, e aqui é que eu insisto, tá? Eu vi que alguns alunos, tá? Quando eu fiz né, quando eu avaliei a prova, né? Quando eu chamei assim para fazer algumas explicações da prova, muitos alunos acabaram utilizando aqui o run, né? Do, do VS Code, né? Ou lá do Code Blocks, e se esqueceram assim de como que funciona o processo de compilação, tá? Você pode ver que toda aula eu insisto em fazer a compilação aqui na linha de comandos e colocando cada um dos parâmetros para a gente entender como funciona o processo de compilação, tá? Porque quando você tiver mais de um arquivo que precisa ser compilado, esse entendimento é importante, tá? Então eu vou compilar aqui o arquivo funcionário. Então gcc funcionário.c -o funcionário. E ele deve compilar. Só olha que interessante, tá? O GCC ele deu um erro aqui, tá? Ele está falando o seguinte. Ele fala, primeira coisa, tá? Ele fala assim, olha, alguns símbolos não foram definidos para arquitetura x86 64 bits. Isso aqui não ajuda muito, tá? Essa mensagem de erro aqui do GCC, tá? Uma mensagem ruim. Mas essa mensagem aqui já dá um sinal, tá? O que ele está falando aqui, tá? Ele está falando o seguinte, que não foi definido, tá? Para esse arquivo aqui, né? Para esse arquivo C, funcionário, não foi definido uma função, tá? No caso, a função principal, tá? Que é o caso aqui, tá? Em nenhum momento aqui do funcionário.c, quando vocês avaliarem, eu não tenho aqui um main, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Ó, você está tentando compilar aqui funcionário.c, e aí o link editor, né, que é um dos componentes aí do compilador, ele busca, tá, esse main. E como ele não encontrou, ele dá essa mensagem de erro aqui. Certo? Mas mesmo assim, existe uma forma da gente compilar com um arquivo que não tem o main? Alguém chegou a fazer esse teste? Pessoal, vocês Nunca estão... tentei, não. Nunca tentou? Não? Tá, bom, vocês viram Sem que o main, não. sem o main, né? Viram que ocorre esse erro aqui, tá? Uma forma, tá, de fazer a compilação é você usar um parâmetro aqui do GCC, tá, que é GCC -c. O que esse -c está falando? Tá, olha, compilador, não precisa chamar o link editor, consequentemente você não precisa buscar onde que está o arquivo que tem a definição do main, tá? Essa é a ideia.
Então, você tem aqui GCC-C, funcionário.c, menos O, funcionário. E aí ele compila. Tá? Gerou aqui o funcionário. Certo? Então, essa é uma forma de você compilar, então, seus arquivos C que não tem a função main. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Funcionário. Outra coisa que vocês devem ter observado é o seguinte, professor, tem vários arquivos aqui, tá? Você tem o funcionário, tem o main, tem testes, né? Existe uma forma da gente compilar isso tudo de uma vez? Tá? Existe, tá? Você pode criar um arquivo make, tá? Alguém já chegou a criar esse tipo de arquivo? Não? Não. Tá, então eu vou mostrar aqui rapidamente o que faz o make, tá? O make é o seguinte, ele é um arquivo que ele serve para que nós definimos aqui algumas regras de compilação. Tá? Como assim regras de compilação? Por exemplo, se eu quero compilar aqui o main.c, tá? O main.c aqui que é o meu, que é onde tem a função principal, o main.c ele tem algumas dependências aqui. Tá? Ele depende do funcionário.h e ele depende de testes.h. Tá? Então, aqui no make, eu posso criar algumas regras, tá? Para que esses arquivos aqui, ó, que são dependentes, tá? Que eles sejam compilados antes de compilar o main.c. Tá? Então, é isso que a gente faz aqui no Makefile. Tá? Então, a gente define aqui algumas regras. Tá? Então, eu defini, por exemplo, aqui a regra teste. Tá? Se eu quero aqui compilar os arquivos necessários, né? Para a gente realizar alguns testes. Eu posso definir ainda, né, uma regra para compilar o arquivo main sozinho, e aí ele vai gerar o main.o, tá? O aqui de objeto, tá? Mesma coisa para funcionário, tá? Eu acabei de mostrar agora, né? Nós queremos compilar funcionário, então defino uma regra para funcionário.c, que é gcc-c funcionário.c, tá? Exatamente o que eu fiz agora. Mesma coisa aqui para testes, tá? Defino uma regra para testes, de cc-c.teste.c, e ainda posso definir uma regra aqui para limpar, tá? No caso aqui, os arquivos que foram gerados, né? Tanto os arquivos objetos, né, que foram gerados a partir do compilador, quanto o arquivo de saída aqui que é gerado por meio de um procedimento aqui que foi implementado, tá? Que é o procedimento de copiar esse arquivo aqui, funcionários.txt, para o arquivo saída1.txt. Tá? Então, observe como é fácil, tá? Usando o make, tá? Vou usar aqui, ó, vou executar o comando make. Ele, o que ele vai fazer? Ó, ele executou as regras, né, que eu defini, tá? Então, ele compilou o main.c, compilou o funcionário.c e compilou o testes.c. Certo? Muito bem. Quando ele compilou, tá, ele gerou aqui um arquivo objeto, tá, que é o teste. Tá? Eu fechei aqui, deixa eu só um arquivo aqui aberto. Tá? Ele gerou aqui, então, um teste, tá, que é esse aqui. Ó, tá? Esse aqui é o binário principal que a gente vai trabalhar aqui. Vamos, então, executar esse teste aí para ver aí o algoritmo aqui em funcionamento, né? Implementação em funcionamento. Então, teste. Eu executei o teste aqui. Então, nós vamos testar aqui alguns procedimentos, né? E algumas funções, tá? Nós podemos testar a leitura a partir do teclado, tá? Dos dados de funcionário. Nós podemos ainda ler a partir do arquivo e imprimir na tela. Nós podemos ainda copiar o arquivo de registro, tá? Copiar de um arquivo, né, do caso de funcionários.txt, para um outro arquivo, tá? E o zero aqui, que é o sair, que quando ele sair, ele vai exibir
todos os registros que estão em memória, certo? Então vamos começar aqui do primeiro, tá? Opção 1 aqui, tá? Então, nós queremos então que o usuário ele digite, né? Ele informe os dados de funcionário. E depois que esses dados foram digitados no teclado, o sistema armazenou o registro de funcionário e depois imprime esse registro em tela, tá? Então vamos lá, opção 1. Está pedindo aqui então o nome do funcionário. Então eu vou colocar aqui o nome. Eu não lembro, tá? Mas eu lembro que um aluno ficou com dúvidas com relação à leitura, né, de strings aí a partir do teclado. E aí nós vimos que o scanf, né, algumas funções não são a mais ideal, tá? Aqui na implementação daqui a pouco eu vou mostrar aqui quais são as funções ideais aqui para você fazer a leitura e a escrita a partir do teclado, tá? O problema ocorria quando nós informávamos um nome, espaço, um sobrenome, tá? O scanf, ele faz a leitura até ele encontrar um /0 lá na string, tá? Na cadeia de caracteres. Por isso que ele não segue aí a leitura, tá? Já o gets, né, o fgets, ele tem uma outra característica em que ele lê aí todo o buffer do teclado. Então, eu informei aqui o nome, Rodrigo Costa. Na sequência, ele está pedindo aqui o número de horas trabalhadas, tá? Horas no mês. Então, vamos colocar aqui, sei lá, 220 horas. Ô, professor, Pois não? qual é a diferença em si do get e do fget? Vamos chegar nele daqui a pouquinho. Beleza. Já vou mostrar aí na implementação. Número de horas trabalhadas. Na sequência aqui, a idade. Coloco aqui a idade. E dou um Enter. O que o programa fez? Né? Ele armazenou, tá, os dados e depois ele imprimiu. Tá aqui, ó. Print reg funcionário. Tá? Imprimiu o nome, imprimiu as horas trabalhadas e imprimiu a idade. Perfeito? Vamos continuar aqui então. Nós podemos também ler os dados a partir de um arquivo e ler na tela. Tá? Então, o que nós queremos agora fazer é o seguinte: ler os dados aqui de funcionário TXT, tá? E aí que você vai ver a diferença, tá? Do gets para fgets, né? F de file, né? Em que nós vamos ler os dados aqui do arquivo e vamos imprimir ele em tela. Tá? Então, 2. O que ele fez? Leu os dados do arquivo, tá? Opção 2 aqui, ele leu os dados do arquivo. Ele leu lá o José da Silva, tá? O número de horas trabalhadas e a idade. E imprimiu, tá? Imprimiu aqui formatadinho, né? O nome, as horas trabalhadas e a idade. Mesma coisa aqui para Ana Aparecida e mesmo aqui para Margalídia. Perfeito? Tranquilo? Entenderam então a funcionalidade? Aí, o que a gente tem que implementar? Sim. Professor, essa parte do nome, horas trabalhadas e idade, ele aparece porque lá no main, no código geral, o senhor chamou esse arquivo, esse file, né, que o senhor criou, esse TXT. Sim, a gente está lendo, né? Esse arquivo tá. funcionários.txt aqui. A gente está lendo ele, tá? Eu vou mostrar aqui como que é a leitura desse arquivo, né? Como faz a leitura e... A escrita, vocês já sabem, né? Printf mesmo, né? Mas como que é feita aí a leitura, tá? Por fim, nós temos mais um outro teste aqui, tá? Um outro caso de teste, que é copiar, tá? Copiar esse arquivo funcionário para um outro arquivo, tá? Então, eu vou digitar aqui a opção 3. O que ele fez? Ele copiou dados de funcionário para esse arquivo aqui, ó, saída1.txt. Tá? Foi isso que ele fez. Até o momento, só isso, tá? Que nós estamos implementando. E aí vocês vão fazer, né? Vão seguir, né? Vocês vão
se inspirar aqui nesse código para fazer os refinamentos necessários para implementar a empresa, implementar a impressão ordenada, né, dos funcionários por horas trabalhadas e tudo mais que tiver lá nos requisitos. Tá? E agora, por fim, aqui, vamos sair, né? 0, sair. Ele mostra aqui, né? Antes de sair, ele ainda faz um print aqui dos registros, tá? Lá do arquivo. Só isso. Tá? Professor, Pois não. o documento com os itens que é para ser implementado tá lá no Discord, né? Eu subi lá no SIGA. No Cigar? Isso. Beleza, vou dar uma olhada lá. Observa se tá tudo lá, tá? Mas dessa aula de hoje tá lá. É assim, a implementação, a gente está fazendo isso passo a passo, tá? O que eu vou fazer lá no SIGA, deixa eu ver aqui. Lá no SIGA eu só Porque coloquei... no Caça-Palavras, por exemplo, o senhor colocou, né, o que era para implementar, as funções. Coloquei, isso. Aí isso daí eu queria saber se o senhor vai colocar também, o senhor já colocou? O caso o estudo de caso, ele já está descrito lá, né? Aham. O que é o estudo de caso? Tá? Aqui até ficou como comentário aqui, tá? Fica fácil para a gente ler aqui. Tá aqui no H, tá? O que tem que ser implementado? Né? Tem que ser implementado o quê? Uma empresa, né, que possui 21 funcionários, mantém as seguintes informações do funcionário. Tá? Então, assim, nós temos que permitir que esses dados de funcionários sejam mantidos pela empresa. O número de horas trabalhadas no mês, o nome e a idade. Tá? E aí o programa, ele tem que ler esses dados a partir do teclado e a partir do arquivo e gerar, né? Gerar uma lista contendo o nome dos funcionários e as respectivas horas trabalhadas e a mesma lista ordenada, tá? Ordenada pelo número de horas. Então eu vou ter que... Só uma dúvida mesmo, sobre essa ordenação. Eu vou ter que pegar o mesmo documento, por exemplo, o TXT, vai ser o mesmo TXT e eu vou ter que colocar ele na ordem ou posso gerar um segundo para fazer isso? Você pode imprimir ele em tela, né? Ordenado. E você pode também gravar ele também ordenado. Tá? É um exercício interessante Entendi. também, tá? Mas lá no slide, deixa eu ver se está lá. Eu tô procurando ele aqui também. O ordenar por hora, né? Lá tem assim, tem gerar lista de nomes, tem ordenar por nome e ordenar por hora, tá? Sim. Uhum. As saídas deles são em tela. Tá? As saídas deles são em tela. Tá? Eu não preciso necessariamente ordenar o dado, né? Não necessariamente você precisa gravar eles de forma ordenada. Tá? Só precisa ir para o usuário mesmo, né? Então, bom, beleza. Certo? Tranquilo, então, professor. Obrigado. Depois eu vou subir também, tem mais um outro slide que ele vai detalhando mais a implementação. Tem lá alguns snippets, né, alguns trechos de código de implementação que vai ajudar vocês também, tá? Me lembra que eu vou subir esse arquivo ainda até o final da aula de hoje. Professor, só uma dúvida para ordenar por nome. Eu posso pegar a tabela de caractere e comparar a primeira string? O senhor acha que daria certo? Primeira posição do vetor de string? Comparando só a primeira? Porque aí eu ia ver, por exemplo, A, né? B. Só a primeira posição do arquivo. Minha sugestão para você desenvolver essa lógica é o seguinte. Você já fez o exercício de ordenar um vetor de caracteres? Ordenar o vetor inteiro, né? Um vetor aleatório e ordeno. Já fiz algo parecido. Isso, tá? Então, primeiro, assim, para desenvolver a lógica, né? Eu recomendo você ordenar um vetor de caracteres, tá? A partir disso, você já vai desenvolver uma lógica que é suficiente para você implementar aí a ordenação aí dos funcionários, seja ele por nome, tá? Seja por horas trabalhadas, tá? Aqui no requisito, nós estamos pedindo que os dados sejam ordenados por número de horas trabalhadas, tá? Mas lá no slide tem, eu achei ele aqui também, né? Nós temos um procedimento lá que é o ordenar por nome, tá? Aí pelo nome eu tinha pensado em fazer isso, sabe? Eu pegava o que tinha, por exemplo, tudo que o usuário vai digitar vai ser gravado no arquivo direto, né?
E aí eu pensei Tudo que o usuário digitar, lógico, você vai subir primeiro na memória, né? e Depois você passar vai gravar depois. no TXT, sim. Aí eu pensei em fazer essa parte de comparar, mas eu vou fazer primeiro essa parte que o senhor disse do vetor para desenvolver a lógica, então. Para E talvez eu desenvolver ache a um meio mais lógica, fácil. porque tem em mente, tá? Que na hora que você só precisa mostrar os dados ordenados em tela, tá? É, e já facilita mais também. Já facilita mais, tá? Facilita bem Uhum. mais. Mas Tá? é só aquilo ali mesmo, né? É basicamente isso daí que o senhor mostrou, só que refinando mais o código, não vai ter mais uma. Por exemplo, os arquivos que o senhor fez ali, é, alguma biblioteca, ter que meio que separar os códigos, igual o senhor fez. O senhor vai cobrar isso Isso, também? isso. A ideia é que você tenha, É meio é, para fazer meio um programa comercial mesmo, né? Na ideia. isso. É. Beleza, então. Então vocês podem, assim, tá? Eu vou disponibilizar aqui, né, esse código, tá? Você pode se inspirar nele aí, tá? Para ter essa separação aí, né? Do header, da implementação dele, né? Uhum. E isso facilita muito, tá? Porque assim, quando você começa a implementar, o processo, assim, tá? Se fosse para a gente fazer o processo inteiro mesmo, tá? De um projeto de software, a gente iria utilizar aqui diagramas UML, né? Diagramas de classe, alguma coisa assim, tá? Para definir a estrutura, né? Mas nós já começamos aí a partir do algoritmo, tá? Que é uma abordagem assim bem antiquada, né? Lá do Jordan, né? De análise estruturada, tá? Mas a ideia na empresa, tá? Normalmente você não vai começar a desenvolver dessa forma, tá? Você não vai começar já botando a mão no código, tá? Você vai lá desenvolver lá os diagramas UML, você faz o use cases, né? Use cases nada mais são do que a descrição desses requisitos, tá? E lá nos use cases você define os atores, né, que vão interagir com os use cases. Aí dos use cases você tira, né, você extrai lá um diagrama de classes, diagrama de atividades. Mas isso é um tema aí para a disciplina de engenharia de software que eu não sei se vocês já tiveram, tá? Mas isso vai ser detalhado melhor lá, tá? Aqui para a disciplina basta mesmo que você entenda, né, saiba ler um requisito e a partir do requisito identificar lá os substantivos para você saber aí quais estruturas de dados que você precisa criar, tá? Essa é a ideia. Tranquilo, professor, obrigado. Perfeito. Então, sempre separando, tá? O código fica muito mais organizado, tá? Então, você pode começar, inclusive, sempre começa pelo ponto H, né? Começa definindo aí as funcionalidades, tá? Então, define a estrutura, define quais funcionalidades você vai implementar, e depois que você definiu as funcionalidades, né? Os parâmetros, né, que vão receber, os retornos das funções, aí que você parte para a implementação. Tá? Essa é a sugestão. Professor, a diferença, esse ponto H, como que ele interage com o código em ponto C? Só a dúvida, por exemplo, o int ler funcionário, ele vai puxar essa função, isso daí é uma variável, esse, esse ponteiro funcionário, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. É só uma dúvida mesmo. Tá, mas seja mais específico. Porque, Você quer entender o por funcionamento exemplo, do ponto H? isso, Ou... por exemplo, como que essas estruturas que estão dentro do ponto H, Uhum. como que elas influenciam no arquivo em ponto C e como que elas trabalham em conjunto, sabe? Tá, na verdade o que acontece é o seguinte, quando você definiu aqui um arquivo de cabeçalho, tá? Que é a estrutura do seu programa, tá? No arquivo .c você vai ter os includes, né? Lembra que vocês já fizeram include do stdio, né? Do standard.io, do standard.lib, né? Quando você precisou de usar funções de entrada e saída, né? O printf, scanf, né? Se você precisou de usar o malloc, né? Que está lá dentro da standard.lib, né? Standard library, né? Depende da pronúncia, tá? Então, o que acontece? Quando você faz o include, você está falando lá para o compilador C, é o seguinte, olha, eu preciso que você faça um append, tá? Que você inclua essas bibliotecas ou essas funcionalidades nesse arquivo .c aqui. Tá? Então, esse arquivo funcionário.c, nós estamos fazendo um include do funcionário.h. Certo? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo. Tá? Então, tem o funcionário aqui .h definido. Como que eu chamo, né? Como é que eu
utilizo, né, o que eu defini lá em funcionário.h, eu faço o include. Tá? Isso aqui, esse conceito, serve também para linguagens orientadas a objetos. Tá? Só que, por exemplo, se for em Java, lá você vai usar o import, né? Se for em C Sharp, você vai utilizar as namespaces, tá? Usando uma palavra reservada lá chamada de using, tá? Mas todos têm o mesmo sentido, que é o quê? Importar uma funcionalidade que já foi definida em algum lugar. Tá? Nesse caso aqui, esse include, tá? Ele não está importando uma funcionalidade. Tá? O que a gente está fazendo aqui é trazendo uma interface, tá? Ou seja, a interface do arquivo C. Ou seja, o que esse arquivo C, tá? Quais são as funcionalidades que ele deve implementar? Então aqui é só o esqueleto, tá? O ponto H ele é só o esqueleto do que deve ser implementado. E o ponto C é a implementação do arquivo ponto H. Acho que eu entendi agora. Tá? Aham. Essa é a ideia, tá? Para quem se alguém aí já trabalha aí com Java, tá? No caso, ou com C Sharp, é como se você definisse a interface, tá? E uma classe, tá? A classe que implementa as funcionalidades da interface. O conceito aqui é o mesmo, tá? Você tem o ponto H e tem o ponto C que implementa as funcionalidades descritas no ponto H. Bom, continuando. Então, fiz o include aqui do funcionário ponto H. Fiz o include aqui das bibliotecas, né? Que nós iremos utilizar. Tem algo aqui que eu deixei de fora aqui nessa implementação, que é o seguinte, é um problema que vocês irão se deparar aí, talvez em algum momento, tá? Que é o seguinte, conforme o número de arquivos que você vai aumentando, né, o número de arquivos .c que vocês vão implementando, o número de arquivos .h, o compilador C, em algum momento, ele pode falar o seguinte, ele pode falar assim, olha, esse include aqui do funcionário .h, ele já foi feito, você está tentando fazer ele de novo, tá? Para isso existe uma diretiva em C, tá? Que evita que o include seja feito mais de uma vez, tá? Então, mas eu vou deixar essa situação acontecer com vocês para depois explicar como corrigir ela, tá? Mas é uma situação que possivelmente vai acontecer na implementação de vocês, né? Com o compilador você vai falar assim, olha, você já fez o include desse arquivo, está tentando fazer de novo, né? Tem uma forma aí da gente contornar esse problema, tá? Por meio de algumas diretivas, tá? Mas fizemos aqui, então, o include do funcionário.h. E aqui agora nós vamos implementar quem? O cria funcionário. Que é funcionário que foi definido aqui. Tá? Criar funcionário. Como que é a implementação dele? Tá? O criar funcionário, ele não recebe nada, mas ele retorna um ponteiro. Bom, se ele retorna um ponteiro, então eu preciso definir então, um ponteiro, tá? Ponteiro funcionário, por meio da variável reg aqui de registro. E nós já lembramos, né, na aula de ponteiro, para você alocar espaço na memória, você utiliza a função malloc. Tá? E para você desalocar esse espaço em memória, nós utilizamos a função free. Tá? Essa aqui. Tá? Então, fizemos a alocação da estrutura funcionário em memória. E toda vez, pessoal, que vocês faz a alocação de uma estrutura em memória, você tem que realmente testar se essa estrutura foi carregada na memória. Por que você tem que testar? Porque hoje dificilmente você não vai ter memória suficiente para alocar esses objetos. Tá? A maioria das máquinas aí tem muita memória RAM, né? Tem aí 4, 8 GB de memória RAM, 16. Então dificilmente você não vai ter esse problema. Mas pode acontecer de ter um problema aí na hora de alocar e esse objeto não ser alocado em memória. Então você tem que testar se ele é nulo. Se ele for nulo, significa que houve um erro de alocação. Tá? O malloc aqui não conseguiu alocar o objeto em memória. Se não for nulo, né? Então, nós podemos continuar carregando aí, né, a estrutura de funcionário na memória. Na sequência, nós vamos alocar o quê? Nome. Tá? E nome
se você olhou aqui atentamente aqui na definição de funcionário, nome também é um ponteiro. Tá? Se ele é um ponteiro, então nós fazemos o que também? Nós temos que alocar, né, o espaço na memória para esse ponteiro, e o espaço que nós vamos alocar, como é um char, tá? Então nós vamos fazer size of, tá? Quer dizer, o tamanho, né, que nós queremos alocar na memória. No caso, é um char, tá? Alguém se lembra de quantos bytes um char é na memória? É um byte só, tá? Então, o que vai fazer aqui? O size of, ele vai o quê? Ele vai retornar, então, a quantidade de bytes alocados, né? No caso, char, que é só um byte. E aqui nós vamos multiplicar essa quantidade de chars pelo tamanho da string, tá? Que é 40, tá? Para fazer o malloc. Tá? Então, é assim que a gente faz a alocação de memória para strings, tá? Usando o malloc, passo o size of de um char, vezes, tá? Isso aqui não é sinal de ponteiro, é sinal de vezes mesmo, vezes o nome, a constante aqui, né? Nome tam, que é tamanho 40. Tá? Então, vai ser alocado aqui 40 bytes em nome. E aqui é a mesma coisa. Testo se ele é igual a nulo. Tá? Se ele for igual a nulo, houve aí um erro também de alocação. Tem que fazer o free, né? Desalocar esse objeto na memória. Tá? Faço um free aqui do reg, tá? Desse aqui que foi alocado. Se não houve erro nenhum na alocação, nós instanciamos, né, a string, né, string nome, na posição 0, passando o /0 aqui. Tá? O /0 vocês estudaram lá, né, nas strings. O /0 ele significa que é o final da cadeia, tá? Por isso que nós passamos aqui o /0. Depois nós passamos aqui a quantidade de horas zerada, a idade zerada, e retornamos o registro, que é o ponteiro. Perfeito? Bom, vamos para o próximo aqui, tá? Então fizemos o criar funcionário, agora a implementação do delete funcionário, né, do excluir funcionário. Nós vamos excluir ele da memória, tá? Como que a gente faz isso, então? Como que a gente exclui um objeto na memória, tá? Então, a primeira coisa, o delete funcionário, ele recebe o ponteiro de funcionário, o ponteiro P aqui, e testa P. Tá? Quando faz esse if P aqui, se isso aqui não for nulo, o if continua. Tá? Então, se P não for nulo, eu testo o nome. Tá? Se o nome também não for nulo, o que eu faço? Eu faço um free do nome. Tá? Primeiro eu libero o espaço do ponteiro nome na memória, depois eu libero a estrutura toda, né? A estrutura funcionária toda. Faço um free P aqui, né? Free do ponteiro de funcionário. Tranquilo? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá, mas eu vou compartilhar aqui, vocês vão ter... vai poder estudar mais, com mais calma, né? Mais passo a passo. Aqui eu só estou fazendo mesmo, dando uma visão geral do código, tá? Beleza. Por isso que eu falo aí, para quem não começou a implementar, sebo nas canelas, tá? Porque tem bastante coisa. Próxima funcionalidade, que é o ler funcionário, tá? Nós fizemos isso agora há pouco, né? O que o ler funcionário faz? Então, passo aqui como referência o ponteiro funcionário, tá? O printf aqui, né? Que esse printf é só para mostrar, né, os dados, né, que estão sendo que vão ser lidos, né, a partir de funcionário. Antes, tá, da gente tentar guardar esses dados de funcionário, eu tenho que testar se esse ponteiro não é nulo, tá? Porque pode ter acontecido em algum momento lá do código você ter feito um free em funcionário, desalocou ele de memória, da memória, e se você desalocou ele da memória, você não vai conseguir passar os valores para a estrutura. Tá? Então você tem que testar. Se for nulo, então a gente retorna 1 aqui. O que significa esse 1? Tá? Significa o seguinte:
que o registro deve ser alocado antes de ser lido. Tá? É o nosso código de erro aqui. Tá? Então, que você pode colocar lá no if, né? If ler funcionário retornou 1, você sabe que você tem que fazer alguma coisa lá. Tá? Se retornou 0, você sabe que funcionou tudo certinho. Tá? Utilizamos aqui a função setBuffer, né, para limpar o buffer. Então, nós já vimos aí que trabalhar com o buffer, com leitura, né, a partir do teclado no C é chato, né? E uma forma da gente contornar alguns problemas de buffer aí, né, da leitura, é usando aqui o setBuffer, tá? Então, setBuff, stdin, né, passando aqui a biblioteca de entrada, e passando nulo, tá? Limpou o buffer de entrada. Printf pedido o nome, e aí a gente utiliza aqui o fgets. Certo? O fgets, então, o que a gente vai fazer? Nós iremos ler os dados a partir do teclado, tá? Para o atributo nome de funcionário. Como o nome é ponteiro, tá? Como que a gente acessa um ponteiro, né? Dentro de uma estrutura? Usando essa flechinha aqui, tá? É assim que a gente acessa. O fgets, ele precisa também do tamanho, né? Do buffer que está sendo lido, tá? Por isso que a gente passa aqui o nome TAM, tá? Então, significa o quê? Olha, eu vou ler aqui 40 caracteres, tá? A partir do quê? A partir da entrada. Depois da sequência, pede as horas trabalhadas, e aqui a gente usa o scanf mesmo, tá? O scanf leu as horas e depois leu a idade, tá? Observem também que esse operador de seta, ele não funciona apenas para ponteiros, tá? Ele funciona também para atributos ali da estrutura que não são ponteiros, tá? É muito comum, tá, em linguagens orientadas a objeto, tá? Você tem isso aqui, tá? Funcionário, ponto, tá? Horas, tá? Observe quando eu coloquei ponto horas aqui e dei o Enter, o VS Code aqui já trocou por seta, tá? Mas em Java, C Sharp, você tem aqui mesmo ponto horas, tá? É uma forma de você acessar um atributo dentro de um objeto, tá? Então, a setinha aqui, o significado é o mesmo. Certo? Então, leu aqui funcionário. Vamos na sequência. Impressão de funcionário, tá? Impressão de funcionário, mesma coisa. Recebo aqui o ponteiro de funcionário e imprimo ele, tá? O funcionário, testo, né, se esse funcionário está na memória, tá? Se ele for nulo, quer dizer que ele não está alocado, então não tem como imprimir um dado que está alocado, tá? Então observe que a função print funcionário, ela só vai funcionar depois que você chamou a ler funcionário, tá? Se chamar print funcionário sem ter chamado a ler, ele vai dar erro, tá? Esse aqui, qual que é o erro que vai dar? O ponteiro funcionário aqui vai ser nulo, tá? Quando você passar ele. E aqui você imprime, né, os dados de funcionário. Deixa eu ver se tem mais. Mais alguma coisa aqui que a gente pode. Nós não tivemos uma aula aqui, tá? Só de como trabalhar com leitura e escrita de arquivos texto, tá? Mas eu vou fazer aqui uma breve explanação aqui de como é feito aí, no caso, a leitura, tá? De um arquivo. Bom, a leitura de um arquivo, primeira coisa, tá? Eu preciso ter o arquivo que eu vou ler, tá? E nesse caso aqui, o nosso arquivo, ele é um ponteiro, tá? Ou seja, o nome do arquivo é um ponteiro para o arquivo. Tá? Passamos também o ponteiro de funcionário, e aí testamos novamente, né? Testo aqui o ponteiro de
de funcionário. Tá? Testou aqui o funcionário, se o funcionário for nulo, retorna a mensagem de erro, tá? Não tenho nada a ser lido, tá? Se não deu erro nenhum, fgets, tá? Em que eu passo quem? O campo, né, que eu estou lendo, tá? O tamanho dele e o arquivo. Certo? Perfeito? Alguém perguntou aí da diferença, né, do gets para fgets. Eu cheguei a falar? Eu cheguei a explicar? Eu perguntei, ainda não falou não. Não falei não. Tá. É o seguinte. Mas eu acho que eu entendi, mas continue, fala. O gets, tá? Quando você utiliza o gets lá, o compilador ele te fala, olha, isso aqui não é seguro, tá? Por que não é seguro? Porque o gets, ele vai lendo, tá? Uma quantidade de buffer ali a partir do teclado, que pode inclusive estourar o tamanho, tá? Então não é seguro. Então o próprio compilador já sugere, olha, ao invés de você usar o gets, usa o fgets. Por que você usa o fgets? Porque no fgets você define o tamanho, tá, do buffer que você está lendo. Tá? Que é esse segundo parâmetro aqui. Então o primeiro parâmetro do fgets é o campo que eu estou lendo, o segundo é o tamanho, né, o tamanho do buffer que nós estamos lendo. E o terceiro, se você está lendo ele a partir de um arquivo ou não. Tá? Se você não estiver lendo a partir do arquivo, você coloca aqui stdin, né, que é a entrada padrão, tá? A partir do teclado. Se você estiver lendo a partir do arquivo, você passa o ponteiro para o arquivo. Explicado? Ficou claro agora? Sim, sim. Tá? Então sempre utiliza aí o fgets. Tá? Para o fgets você define o tamanho do buffer que você está lendo a partir do teclado. No caso aqui, como a gente ainda está lendo, né, de um arquivo texto, né, então tem que ser o fgets mesmo, tá? O gets, ele não tem parâmetro para leitura a partir de arquivo. Então o que nós temos que testar é se nós chegamos, tá, ao fim do arquivo, tá? É isso que significa aqui, ó, esse FOF, tá? End of file, tá? Chegou no fim do arquivo, retorna 1. Tá? Significa que a gente chegou no fim do arquivo. Se não, né, o que nós vamos fazendo aqui? Vamos lendo, tá? Vamos lendo que os dados a partir do arquivo e vamos jogando nos atributos da estrutura, tá? Aqui, tá? Nós podemos já, nessa altura do campeonato, nós já podemos permitir usar algumas funções pré-definidas, tá? Eu lembro que acho que foi a Ana, né, que falou assim, professor, na prova você quer que a gente sofra, né, implementando aí uma função para calcular o tamanho da string? Coloquei que sim, né, porque a ideia era exercitar a lógica, tá? Mas aqui no projeto você pode fazer uso aqui da strlen, tá? Que determina aí o tamanho da string, tá? E essa função está lá dentro da biblioteca string.h. Tá? Então você faz uso dela porque você precisa saber o tamanho, né, que você está lendo aqui, tá? Tamanho -1 e passa aqui o /0, que significa o quê? Olha, esse aqui é o final da cadeia, tá? Se você testou também, tá, o tamanho, tá, do funcionário.nome ele for 0, você retorna 1 porque é erro, tá? Quer dizer, não tem nome nenhum ali a ser lido, tá? Se não, tá? Quer dizer, se eu tenho aí um arquivo a ser lido, o que nós vamos fazer? Utilizamos aqui o fgets e vamos passar então, né? Vamos ler então os dados de arquivo, tá? E vamos jogar em um buffer, tá? Criamos um buffer aqui com tamanho 80, tá? Tamanho 80. Tá? Esse buffer aqui também é um vetor de caracteres, tá? Que é o quê? O dobro do tamanho do nome. Tá? Nós tomamos esse cuidado aqui de criar um buffer que é 2 vezes maior aí do que o nome, né, que nós estamos gravando, de fato. Tá? Depois, na sequência, nós gravamos, né, esse conteúdo, tá? Do buffer,
para o quê? Para horas e depois para a idade, tá? Usando aqui essa função aqui, tá? Chama ATOI, tá? Que ela converte aí um caractere ASCII para inteiro, tá? Passamos aqui e depois a gente imprime os dados. Perfeito? Pessoal, eu sei que é bastante coisa aqui para uma aula, não espero que você vai entender todo o código fonte aqui de uma vez, tá? Por isso que eu vou passar ele para que vocês estudem aí com calma. Mas a partir daqui de funcionário, vai ficar tranquilo para você implementar a empresa também, tá? Porque a lógica é bem, enfim, parecida, né? E aqui nós temos uma função que é o gravar registro funcionário. Para gravar o registro funcionário, eu preciso ter esse funcionário na memória, né? Então eu preciso ter o ponteiro. Eu preciso ter também o arquivo que eu vou gravar. Tá? E para gravar é bem simples, tá? Nós usamos a função fprintf, onde eu passo o arquivo que eu quero gravar e passo aí o campo que eu estou gravando. Tá? E o que ele vai fazer, né? Ele vai gravar, né? Ele vai gravar o nome do funcionário numa linha, as horas numa outra linha e idade em uma outra linha. Tá? Então é como se ele fizesse um printf um printf no arquivo. Tá? Vai gravar então cada atributo de funcionário em uma única linha. Tranquilo? Mais ou menos, né? Tá dando para entender, mas Tá. pelo menos o básico para entender. O básico, né? Tá. Bom, o que eu vou fazer então, pessoal? Até para o vídeo aqui não ficar muito longo. Já poucos estão assistindo os vídeos, se ficar um vídeo gigantesco aí que ninguém vê mesmo. Deixa eu encerrar aqui a gravação.